por integrantes do Hamas é algo inacreditável. É mais uma recente escalada de um confronto longo e sangrento que tem marcado o Oriente Médio há muito tempo. Atualizando então, eram 9h49 quando o primeiro avião da FAB, que buscou brasileiros em Israel, pousou hoje em Tel Aviv. A previsão é que a aeronave com 110 passageiros esteja decolando rumo ao Brasil. Provavelmente nesse horário vamos até conversar com o Roberto Nonato a esse respeito. Ele é nosso convidado especial hoje, o jornalista Roberto Nonato. Agora ele nos ajuda a entender um pouco mais desse conflito. Roberto, como é bom revê-lo. Seja bem-vindo, querido amigo. Boa tarde para você, Nonato. Tudo bem, Sérgio? Boa tarde, é um prazer enorme falar contigo, com a tua audiência, nesse momento tão complicado, né, para o mundo. Era tudo que a gente não queria, né, Sérgio? Mais um conflito. A gente já tem Ucrânia e Rússia, já tem conflitos na região da África, já tem conflito entre Armênia e Azerbaijão, e agora, infelizmente, esse momento é mais tenso entre Israel e o grupo Hamas. Era tudo que a gente não precisava nesse momento. Tudo que a gente não precisava, e eu te pergunto, as pessoas que estão distantes da situação, Nonato, quem não se debruçou profundamente nessa situação, explica para nós de uma forma muito simples o que acontece afinal com esse conflito que eu havia afirmado agora há pouco, se arrasta há tanto tempo, Nonato. É um conflito que remonta a muitos anos, Sérgio, porque a gente teve a diáspora dos judeus, né, a chamada diáspora dos judeus, ainda nos tempos do Império Romano, quando os judeus foram expulsos dessa região que hoje é a Palestina. Posteriormente, a gente teve também o Império Turco Otomano, que controlava a região da Palestina. E os israelenses, no caso os judeus, né, acabaram também deixando essa região. Por volta dos anos 1900, 1920, 1910, a gente teve o domínio britânico, ou seja, a Inglaterra, quem controlava aquela região com o fim do Império Turco Otomano, ficou sob o protetorado britânico. E ali, Sérgio, concentravam-se árabes e também judeus, que posteriormente se sentiram perseguidos por outras nações europeias e queriam retornar à região que hoje é o Estado de Israel. Então aquela região toda era denominada Palestina, mas não eram só árabes que estavam por ali, a gente tinha judeus também. A partir disso, a gente tem um enfrentamento já desde aquele período para saber quem que tinha direito a ficar naquela região, porque eles entendiam que era sagrada para os dois povos, tanto para judeus quanto para árabes. E a partir de 1947, se entende que era necessária a criação de dois estados, palestinos e também o Estado de Israel. Isso porque a Inglaterra já havia se retirado e largou isso posteriormente na mão da Organização das Nações Unidas ao fim da Segunda Grande Guerra. Então os judeus já vinham também da perseguição do nazismo. E eles sonhavam em retornar para essa terra. Vale lembrar, a gente fala muito em sionismo, e Theodor Herzl, que era um húngaro judeu, nos anos 1890, ele que criou esse movimento sionista, que seria o retorno de todos os judeus para essa área, após essa diáspora que eu citei lá no Império Romano. Então veja que isso remonta a séculos. Aí em 1948 a gente tem a criação do Estado de Israel e a possibilidade de criação do Estado da Palestina. Só que os árabes não aceitaram bem essa criação do Estado judeu. Israel acabou fundando o seu Estado, declarando a sua independência, mas isso não foi aceito pelos árabes, que tentaram invadir Israel por volta de 1949. E aí a gente teve um conflito, que Israel derrotou os árabes. Em 1967 tivemos a Guerra dos 6 Dias, mais uma vez com vitória dos judeus. E em 1973, a Guerra do Yom Kippur, do Dia do Perdão, quando Israel acabou também sendo atacado por Egito e Síria. Israel sai mais uma vez vencedor nesse conflito, foi por pouco, inclusive. E nesse período, Sérgio, você que nos acompanha, Israel foi anexando territórios que antes eram considerados de árabes. A faixa de Gaza, por exemplo, ela chegou a ser domínio palestino, depois passou para as mãos
dos egípcios e depois é que voltou para o domínio palestino. Então veja que essa discussão remonta aí a vários anos e até hoje a gente não tem uma solução para essa discussão entre os dois povos. O ideal seria que os dois estados convivessem em harmonia, mas isso não tem ocorrido desses anos todos. Impressionante, lamentavelmente, até para acompanhar, Roberto Nonato, é difícil. A gente... É difícil, é muito difícil. É difícil, porque são muitos detalhes, né, Nonato? Eu vou te contar uma... Eu estive em Israel por 3 vezes, em 2011, em 2016, eu fiquei até mais tempo, em 2016, 20 dias em território israelense, rodando por tudo por lá para conhecer essas divisões e essas fronteiras. Em 2018 eu retornei também para um evento de 70 anos de Israel. A primeira vez que eu cheguei em Israel, Sérgio, em 2011, o guia, que é um cidadão israelense, mas com raízes brasileiras, ele disse o seguinte: quanto mais vocês vêm a Israel, menos vocês entendem o contexto que a gente tem aqui. Tamanha a complexidade nessa disputa por terras que a gente tem lá. É verdade, Nonato. Eu estava lendo agora o perfil do líder do Hamas, eu fiquei impressionado quem é a figura. E o Hamas, exatamente, o que representa esse grupo, afinal, Nonato? O Hamas é um grupo armado, né, que surgiu após a primeira intifada, que foi uma revolta popular ocorrida na região da Palestina e principalmente também em Gaza, né, e o Hamas surge após essa intifada pregando um radicalismo. É um grupo considerado por muitos terroristas, poucos países não os consideram terrorista, e o Brasil está nesse meio, porque o Brasil, de algum modo, tenta intermediar uma conversa do Hamas com Israel, mas não é só o Brasil, não. Outros países também não o consideram terrorista. A própria ONU entende que ele é um ator importante ali para essa discussão, mas várias outras nações consideram que é um grupo terrorista e vários analistas entendem que é um grupo terrorista. Então o Hamas surge em 1988, a partir daí ele cresce também com ações sociais, tentando auxiliar as pessoas que estavam na faixa de Gaza, além de ter um braço armado e um braço político. Então o Hamas é relativamente recente e ele surgiu para se contrapor ao Fatah, que é o grupo que coordena a Cisjordânia. O Fatah era daquele antigo líder Yasser Arafat, que muita gente vai se lembrar, os mais velhos principalmente, ele foi um dos protagonistas dessa luta por um Estado palestino nos anos 1970, 80 e até 90. Então hoje a gente tem a seguinte divisão: a faixa de Gaza, que fica na região sul de Israel, é dominada pelo grupo Hamas. Eles foram eleitos pela população de lá para que o representassem. E a Cisjordânia, que fica mais na região central de Israel, onde há outras cidades palestinas, caso de Belém, por exemplo, essa é controlada pela autoridade palestina de Mahmoud Abbas e do Fatah, antigo grupo do Yasser Arafat. Então você veja que há até uma divisão também entre os palestinos. Então o Hamas é esse grupo que prega a não existência de Israel e ações violentas para tentar atingir um Estado palestino. Roberto Nonato, temos que aprender muito, estudar muito e estamos nessa expectativa, né, da retirada dos brasileiros também de Israel. Quero te agradecer demais, muito obrigado pelas informações, até pela explicação de forma didática, porque realmente é uma grande missão entendermos todo esse conflito. Obrigado, meu prezado amigo de tanto tempo, Roberto Nonato. Como é bom revê-lo, como é bom ouvi-lo de novo. Muito obrigado, amigo. Eu é que agradeço, Sérgio, e infelizmente hoje, né, com essa saída dos brasileiros de lá, que a gente fica muito feliz, a gente tem também que registrar que uma brasileira acabou confirmando-se a morte dela, a Bruna Valeano, que era uma menina do Rio de Janeiro e que morava em Israel há um tempo com a mãe, acabou sendo a segunda brasileira confirmada como morta. O primeiro foi o gaúcho Hanani Glazer, que também estava em Israel há um bom tempo. Então, infelizmente, o Brasil também tem vítimas fatais nesse cenário entre Israel e o Hamas. Ursino, muito obrigado. E até uma próxima oportunidade. A sua contribuição é preciosa para nós. Obrigado. Meu querido amigo Roberto Nonato, meu querido amigo de muito tempo de rádio, de televisão, de comunicação, um dos mais brilhantes jornalistas da sua geração.